Se bem que o Marcos, eu acho que tratou quase todo mundo aqui, o doutor Marcos já. Ok. Ótimo. Senador é cliente nosso. Você é responsável pela visão desse pessoal todo. Presidente, vou abrir e fechar, eles voltam para cá, o senador Caiado. Concedo a palavra ao doutor Fado Filho, presidente da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. O senhor quer que fale aqui mesmo, presidente? Eu falo Aqui. Tem uma projeção de slide. O senhor pode projetar pode... Preparar slide. os equipamentos para projeção de slide. Para frente, é. Moço, por favor. Senhor senador Lobão, senador Marcos Caiado, doutor Marcos Ávila, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, doutor Homero, com satisfação que a gente vem aqui atendendo ao convite do senador Caiado para expor a situação brevemente do diabetes no Brasil e o termo é a melhoria da assistência pública aos portadores de diabetes. Nós estamos conversando na sua sala e, na realidade, as políticas de saúde do diabetes, o que restaram foram exatamente o que conseguiu-se durante a gestão do ministro Serra, em que eu fui convidado para fazer parte do Comitê Diabetes e conseguimos, naquela época, a atualização do RENAME. O RENAME, como vocês sabem, é muito importante na aquisição dos medicamentos para o diabetes. Infelizmente, isso modificou, a gente vai falar um pouquinho. Em 99, o Brasil era o único país, senhor senador, os 2 países no mundo que vendiam-se insulinas animais, de porco e de boi. Não tinha, só nós e Bangladesh. Nós conseguimos fazer a troca das insulinas pelas atuais insulinas DNA recombinante. Em 2001 foi feita a maior campanha de diabetes praticamente que se teve notícia no mundo aqui pelo Ministério da Saúde. Foram diagnosticados em apenas um mês, em março, 1 milhão de novos casos novos. Em 2001 também começou-se a distribuição de medicamentos orais de diabetes e hipertensão, que foi muito importante para o acesso farmacêutico aos portadores de diabetes e hipertensão. Foi melhorado com o advento da farmácia popular e, na realidade, o mais importante ação da política de saúde de diabetes, nós conseguimos essa aprovação, a Lei Federal 11.347, que é 2006, que assegura a distribuição gratuita de medicamentos e materiais de aplicação e monitorização do diabetes em programas de educação. Baseado nessa lei, hoje se consegue muitos insumos e medicamentos que, infelizmente, deu início ao processo de judicialização da área de saúde. Como foi dito, o diabetes realmente é uma epidemia no mundo todo e no Brasil também. Nós temos um aumento aí expressivo, hoje, de 422 milhões de pessoas no Brasil, em torno de 14 a 15 milhões de pessoas. O Brasil foi signatário de uma declaração de políticas nas Nações Unidas que nós conseguimos também reunir aqui no Brasil 17 países da América Latina que pudessem fazer esse apoio a essa
a declaração da ONU. Basicamente, essa declaração e a ONU chamou a atenção daquilo que o senhor está chamando a atenção. O problema do diabetes é tão grande, se não se fizer nada, não vai ter dinheiro público para sustentar as complicações. O Conselho de Oftalmologia está preocupado com toda a parte de cegueira, de retinopatia, vascular, com as amputações, e realmente não vai ter dinheiro para pagar, né? Mesmo porque está aí as complicações do diabetes mal cuidado. Primeira causa de cegueira, primeira causa de amputações, principal causa de insuficiência renal com hemodiálise, transplante, é a principal causa etiológica das doenças cardiovasculares, infarto, AVC, e ninguém tem esses dados aqui no Brasil. Nós fizemos na Beneficência Portuguesa de São Paulo, onde eu trabalho, 34% dos leitos de um hospital geral em São Paulo são ocupados pelas complicações de diabetes. No Brasil, nos Estados Unidos, 44% de todos os leitos são ocupados pelas complicações do diabetes. Não se mede aqui no Brasil, está se falando na reforma da Previdência, nós não sabemos qual é esse impacto do indivíduo que fica cego, do indivíduo que amputa na Previdência Social, que ele se aposenta, deixa de recolher os seus impostos. Sem dúvida alguma, o impacto econômico é muito grande, e custo anual praticamente de 827 bilhões, isso é um dado da Organização Mundial da Saúde, e as perdas do PIB são estimadas em torno de 1,7 trilhão de dólares. Esses são dados importantes que a gente tem. Uma coisa super importante é que o diabético no Brasil é extremamente mal cuidado. Ele é mal controlado. Se a gente observar, 90% dos diabéticos tipo 1 são fora de controle e do tipo 2, 73%. O mau controle é uma bomba relógio que estoura, explode nas complicações, sem dúvida alguma, que dizima essa grande população de pessoas com diabetes. O que nós necessitamos, na realidade, além da proposta dessa reunião, que é a formação dos centros de diabetes, que tenha essa iniciativa do CBO, que é muito importante, e nós apoiamos e vamos estar juntos, é melhorar, por enquanto, o que existe, né? Isso é basicamente de muitos anos atrás. A ampliação da assistência farmacêutica, incluindo novas insulinas, principalmente os análogos de ultra-rápida, né? Para o tratamento de diabetes tipo 1. Fizemos um estudo fantástico, e infelizmente não foi aprovado, acredito eu, única e exclusivamente, não sendo uma barreira técnica, que a Conitec hoje mas ela é um órgão que avalia principalmente se tem dinheiro ou se não tem dinheiro para isso. E, evidentemente, um maior treinamento de profissionais. Precisamos corrigir uma série de erros que existem, desabastecimento de insumos. Infelizmente, existem os insumos, mas as unidades básicas, enfim, gerenciam mal isso e perante a população fica muito ruim. A aquisição de insumos pela lei do menor preço também faz com que as pessoas se padeçam. Por exemplo, as seringas são as piores que existem, e outros medicamentos. Investir em prevenção, diagnóstico precoce, melhorar o controle, sem dúvida alguma, é o que a gente precisa, e parabenizá-lo pela iniciativa da formação dos centros de diabetes do Brasil, que eu acho que vai ser uma iniciativa importantíssima para minimizar essa situação crítica que nós estamos caminhando no diabetes, que sem dúvida alguma é a principal doença crônica e, sem dúvida alguma, deveria ser a preocupação que, infelizmente, os gestores não enxergam dessa maneira. Muito obrigado. Acho que deu os 10 minutos, né? Agradeço, doutor Fado. Doutora Hermelinda Pedrosa. Por favor,
Eu queria inicialmente dar boa tarde a todos, cumprimentar todos os componentes da mesa na pessoa do senador Edson Lobão e também congratular com a importante iniciativa do senador Caiado para a gente então mostrar a questão da problemática do diabetes no Brasil. Eu queria passar o primeiro slide, por favor. Bem, a mim coube falar um pouco sobre o que é diabetes. Como a maioria de vocês sabe, talvez alguns também desconheçam, é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, é o que a gente dá o nome de hiperglicemia. E ela pode ocorrer devido a defeitos de secreção da insulina, que é o hormônio que produzido pelas células do pâncreas, e também por outras disfunções intestinais e renais. Nós temos esses vários tipos de diabetes, o diabetes tipo 1, que é o menos comum, digamos assim, e o grande impactante seria o diabetes tipo 2, que compreende a maioria das pessoas, em torno de 90% dos casos. Os fatores de risco da doença envolvem desde a história familiar, o sedentarismo, que é um problema importante que o país enfrenta hoje, alimentação não saudável, também os dados do Vigitel já mostrou a situação do país cada vez mais aumentando os níveis de sobrepeso e de obesidade, os números, e logicamente a gente não pode deixar de mencionar o processo de envelhecimento, a associação com hipertensão arterial, o próprio estágio de pré-diabetes que está associado também com obesidade e sobrepeso. Quando rastrear o diabetes, eu estou insistindo nesse ponto porque a gente precisa deixar mais claro para as políticas de saúde no sentido de aperfeiçoá-las. Então, hoje, todos os pacientes com 45 ou mais anos de idade, como também todos os adultos assintomáticos de qualquer idade com sobrepeso ou um ou mais fatores de risco, devem realmente ser testados. Isso é importante porque praticamente 1 em cada 2 pacientes com diabetes desconhece a doença justamente porque não é avaliado de forma Esses são os valores que a gente tem atualmente. A glicemia normal é abaixo de 100 e aqueles pacientes que fazem o teste 2 horas após seria abaixo de 140. Os casos de pré-diabetes envolveriam pacientes com a glicemia de jejum abaixo de 100 e as 2 horas entre 140 e 200. Então, é importante realmente fazer esse diagnóstico. Eu vou pular esse. Então, como está a situação de controle do diabetes no Brasil? O doutor Fábio já colocou alguns pontos, mas eu queria reforçar que, principalmente, os pacientes com diabetes tipo 2, que representam a grande quantidade de doentes no nosso país e no mundo, apenas 26,8% deles apresentam um exame que é a hemoglobina glicada abaixo de 7%, que consideraria, então, um quadro de controle. Infelizmente, os pacientes com diabetes tipo 2, apenas pouco mais de 10% que estão nessa faixa. O grande ponto que a gente vê nesse slide é, infelizmente, a condição do controle segundo as regiões do Brasil. Isso é um estudo multicêntrico que envolveu 5.750 pessoas e vocês vejam aqui que, infelizmente, o Norte e o Nordeste são os locais onde a gente tem, infelizmente, as taxas mais altas de mau controle. Outro estudo também importante que foi realizado recentemente no Brasil com diabetes tipo 1 mostra que houve uma pequena melhora naqueles pacientes que estão abaixo de 7%, que pulou de 10% para 13%, mostrando que o avanço foi muito pequeno e a gente precisa melhorar essa condição. A maioria ainda está com esses níveis bastante elevados. Em relação ao custo, vocês vejam que esses dados da Federação Internacional de Diabetes mostram que o Brasil ocupa atualmente o 5º lugar no ranking de despesa, e isso é em torno de 22 bilhões de dólares. E em 2040, nós vamos passar do 5º lugar para o 3º e provavelmente já com um gasto que ficará entre 36 bilhões de dólares e em outras moedas até 48. Então, é muito dinheiro que precisa ser revertido para a prevenção. Um outro dado assim, impactante que envolve uma das complicações mais graves da doença seria as amputações e as admissões
internações hospitalares pelo problema do pé diabetes. Vocês vejam que esses dados, acompanhando a acumulação da inflação, de 2006 a 2015, em torno de 59%, a gente observa que a estimativa de gasto no país com a admissão por amputação ultrapassa os 707 milhões de reais, ou seja, é muito dinheiro que precisa ser repassado para um cenário de prevenção. Outra coisa importante é que a cada 20 segundos, 3 amputações ocorrem por diabetes em todo o mundo. Então, é uma doença que traz complicações devastadoras. O que nós teríamos, então, como propostas para alterar a situação, dentre principalmente essas duas que está sendo apresentada por esse grupo hoje, que seria a criação dos centros de diabetes e também um grupo de trabalho multidisciplinar envolvendo as principais sociedades científicas envolvidas no cuidado com a doença. Perguntaríamos quais são as prioridades para o manuseio da doença. Tratar o colesterol, a glicose, a pressão arterial, eu diria que são todas, porque todos esses pontos estão associados a complicações e mortalidade elevada. O rastreamento, a prevenção e a intervenção nas complicações, como vocês veem na figura, realmente contempla literalmente do olho até o pé, passando pelo coração, passando pelo rim e passando pelos nervos periféricos. Os mecanismos envolvidos hoje na doença são tão assim amplos que a gente não pode se limitar à atual lista tão simples da Rename, como também já foi colocado anteriormente. Nós precisamos aperfeiçoar, talvez não para contemplar todas as drogas disponíveis, mas elencar aquelas que podem trazer um benefício maior. Entre as recomendações, eu até destacaria aqui, como já vem ocorrendo em outros países, a legislação específica para a redução do consumo de açúcar, como também a intervenção no estilo de vida, o tratamento da obesidade, a hipertensão arterial, a dislipidemia e, logicamente, o bom controle. O cuidado do paciente crônico é preciso que fique bem claro, envolve uma equipe multidisciplinar num cenário até de interdisciplinariedade, o envolvimento com a comunidade e, principalmente, um sistema de saúde com atuação em rede e bem organizado que possa trazer melhores resultados para a população. Em termos de educação, por exemplo, nós temos várias iniciativas já no Brasil, com o apoio da Sociedade Brasileira de Diabetes e de Endocrinologia, seja através do programa Educando os Educadores, Diabetes na Escola, Educação para Deficientes Visuais e o programa Passo a Passo, que visa justamente o diagnóstico precoce da neuropatia e o pé diabético. Além disso, recentemente, no processo já de cooperação internacional, nós revisamos a quantidade de clínicas que foram implantadas no país para tratar a complicação de pé diabético e neuropatia, que infelizmente acarreta danos de mutilação inexoráveis, como a amputação e um gasto importante. Outras iniciativas em andamento no Brasil seria através da Conitec, o Ministério da Saúde, onde a SBD também tem tido um papel relevante no sentido de fornecer as informações para a inclusão de insulinas mais eficientes e drogas melhores. Infelizmente, a revisão da lista da Rename ainda não tem uma data prevista. Eu queria, então, agradecer, mostrando essa bela foto da ponte de Brasília, que ela é também educativa no sentido da gente mostrar os picos de glicose que pode ocorrer e o uso de insulina. Muito obrigada. João Eduardo Nunes Salles, ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Bom dia a todos. Cumprimentar o senador Edson Lobão, o senador Ronaldo Caiado, e cumprimentar o CBO na pessoa do Marcos Ávila do Homero pelo convite de estarmos aqui hoje representando a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que é parceira da Sociedade Brasileira de Diabetes no controle da prevenção e da melhor atualização do diabetes no mundo e no Brasil. A mim coube falar do problema, do tamanho do problema que a gente tem no Brasil hoje. E o Brasil é um país interessante do ponto de vista de incidência de diabetes pelo número de nações que a gente
de pessoas de outras nações que tem no Brasil. O Brasil hoje tem várias nações e o componente racial do diabetes é muito importante. Então, a gente cria uma população onde existe uma série de raças e uma série de genes que favorecem o aparecimento do diabetes. E o problema brasileiro em relação ao diabetes, ele começa principalmente pelo aumento da obesidade. A obesidade no Brasil vem crescendo de forma assustadora. Então, hoje o Brasil, em matéria de número de mulheres ou homens, aproximadamente 20% a 30% das mulheres brasileiras têm obesidade, e em torno de 20% dos homens têm obesidade, e esse número é muito alto. Por exemplo, se os senhores forem ver o excesso de peso, que é um paciente que tem um índice de massa corporal acima de 25, mais da metade da população brasileira tem obesidade, a gente está falando, tem excesso de peso, a gente está falando aí por volta de 104 milhões de pessoas. Em relação à obesidade, aproximadamente 20% da população brasileira tem obesidade, índice de massa corporal acima de 30, ou seja, 60 milhões de pessoas com obesidade no Brasil. E a obesidade é o principal fator de risco para o diabetes. Outro fator de risco para o diabetes é o envelhecimento. E para esse lado, nós temos um papel bom no Brasil, porque nós estamos envelhecendo. Tá? E como evitar a obesidade, nós não podemos evitar o envelhecimento, porque evitar o envelhecimento, o plano B é bem pior. Então, nós estamos envelhecendo, essa é a proporção de idosos no Brasil. Hoje nós somos 24 milhões de pacientes idosos com mais de 60 anos. Triplicaremos isso em 2040 e em 2060 nós teremos uma vasta maioria de pessoas com mais de 80 anos, por exemplo, chega perto de 20 milhões de pessoas com mais de 80 anos. Vejam, senhores, em 2060, 20 milhões de pessoas com mais de 80 anos. Hoje nós somos 23 milhões com mais de 60 anos. Ou seja, essa população toda, uma grande parte dela, como vocês podem ver, de 60 até 75 anos, é justamente onde ocorre o diabetes. Então, nós temos obesidade, que é algo que a gente pode prevenir, envelhecimento, que a gente não deve prevenir, as duas contribuindo para o número de pacientes com diabetes. Dessa maneira, a International Diabetes Federation diz que o Brasil tem aproximadamente uma prevalência de diabetes aí entre 9% a 12% da população brasileira, e são 415 milhões de pessoas no mundo, 642 milhões em 2040. Esse número não vai acontecer em 2040. Acredito que seja por volta de 800 milhões de pessoas já em 2040. O diabetes tipo 1 no Brasil, o Brasil, entre as nações, era mais ou menos em 2001 o quinto ou sexto no mundo. E, infelizmente, um trabalho feito pela Sociedade Brasileira de Diabetes, essas pessoas não estão bem controladas. A hemoglobina glicada média dessas pessoas é em torno de 9, a gente está falando aí de uma hemoglobina glicada boa em torno de 7. Tá? E o Brasil ocupa, em diabetes tipo 1, uma doença autoimune que não tem a ver com obesidade nem com envelhecimento, nós ocupamos o 3º lugar no mundo. Nós somos 30.900 pessoas com diabetes tipo 1 no mundo. Pessoas que têm que tomar insulina 3, 4 ou 5 vezes ao dia e com um gasto bastante grande, não só das complicações, mas principalmente do tratamento. Em relação ao diabetes tipo 2, esse é um trabalho realizado em 2015, mostrando que as cidades, por exemplo, como São Paulo, 11%, Porto Alegre, 9%, Belém, 7%, ou seja, da população com diabetes. A maioria dessas pessoas, o diabetes autorreferido vem aumentando de forma bastante importante, isso vale a pena a gente ressaltar. E vejam, senhores, em relação à distribuição do Vigitel. O Vigitel é um programa do Ministério da Saúde que justamente tenta, por telefone, identificar os pacientes. Vejam a proporção de pacientes com diabetes em relação aos 55 aos 64 anos e mais de 65 anos. Então, isso faz com que nós tenhamos realmente um grande problema, porque a população, em envelhecendo, 33% da população de idosos vai ter diabetes. Então, isso é um problema que a gente tem que tentar, o mais rápido possível, consertar, fazendo o diagnóstico precoce para prevenir justamente aquilo que a gente está aqui hoje, que são as complicações do diabetes. Esse é o estudo ELSA, que é um estudo feito multicêntrico brasileiro, são 15 mil pessoas, e o que eu quero mostrar para os senhores é justamente que quando a gente avalia diabetes, vejam, senhores, nas barras azuis, o crescimento assustador do diabetes
a partir da idade, e se nós olharmos para fazer o diagnóstico de diabetes só pela glicemia de jejum, a gente ainda vai perder alguns pacientes. A gente precisa também melhorar um pouco o diagnóstico, porque tem muito paciente que não sabe que tem diabetes. Na verdade, desses 10% da população brasileira que tem diabetes, metade não tem. Então, a conta é muito simples. Nós somos 20 milhões de pacientes com diabetes, 14 milhões diagnosticados, 7 milhões que estão por aí sem saber quanto está a glicemia e justamente correndo o risco de ter complicações relacionadas ao diabetes. Esse é meu último diapositivo, mostrando que o diabetes não é mais uma doença de países ricos. Essa foi uma publicação agora do dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial do Diabetes, estabelecido pela ONU, onde essa revista, The Economist, que não tem nada a ver com saúde, mostra exatamente que nos países em desenvolvimento e nos países mais pobres, o número de pessoas com diabetes vai ser muito maior do que em países ricos, fazendo com que o gasto seja muito maior, ou seja, nós vamos gastar um dinheiro que a gente não tem para tentar controlar o diabetes. Finalmente, dizer que em matéria de pacientes com diabetes tipo 2, o Brasil é o 4º do mundo, perdemos apenas para a China, Índia e Estados Unidos, e vamos continuar sendo o 4º do mundo até 2050, com toda certeza. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Dr. Marcos Pereira de Ávila, membro do Conselho de Diretrizes e Gestão do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Meu querido amigo, prezado presidente da comissão, senador Edson Lobão, mais um prazer mais uma vez estar com o senhor, comentar nosso dileto senador Ronaldo Caiado, amigo lá do nosso estado de Goiás, e que tomou a iniciativa de termos essa audiência pública de extrema importância para a saúde pública brasileira. Estou aqui no papel de representante do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO, e pelo convite do meu querido amigo Homero Guzmão de Almeida, presidente do CBO, que aqui está presente, a quem eu agradeço muito o convite, e Cristiano Cacheta, Homero, parabéns pela sua iniciativa e obrigado pela honra de ter me convidado para representá-lo aqui nessa audiência de que falamos a respeito do diabetes. Senador Lobão, nós vivemos uma grande epidemia de diabetes no mundo. O doutor João já mencionou aqui alguns detalhes desse problema e esse detalhe que eu queria chamar a atenção, aqui está. Aqui na América do Sul, em 2015, e América Central, nós temos hoje, em 2015, aqui nesse quadro que a gente consegue ver, 29 milhões de pessoas com diabetes. O João já tinha, inclusive, mostrado isso. Em 2040, nós teremos aqui na América do Sul e América Central 50 milhões de diabéticos. E lá na frente, no slide, no começo, nós podemos destacar alguns dados relevantes. É uma epidemia, não é isso, Ronaldo? É uma epidemia aqui do século XXI. Veja o senhor, senador Lobão, que 1 em cada 11 adultos tem diabetes aqui em 2015. Em 2040 serão 1 em cada 10. Hoje se gasta em saúde pública 12% da verba global, que corresponde a 673 bilhões de dólares. 50% dos adultos têm diabéticos, que têm diabetes, não têm o diagnóstico. Isso é um problema que preocupa a todos nós. E mais, a cada 6 segundos, morre uma pessoa por diabetes. O olho diabético sofre muito, e por isso que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, doutor Homero Guzmão de Almeida, está preocupado com os nossos serviços públicos de saúde. Nós que trabalhamos e militamos na área universitária, nós tínhamos um grande problema, que era o problema da cirurgia de catarata, que hoje está bastante amenizado, e hoje o nosso problema é o problema do diabetes, que causa cegueira nos pacientes que chegam até nós. O diabetes tem afetado a sua córnea, com as lesões corneanas, as ceratites, a catarata do diabético, o glaucoma e a grande tragédia da retinopatia diabética.
Nós temos que todas as pessoas com diabetes, tanto faz tipo 1, tipo 2, são os dois tipos básicos de diabetes, têm risco de desenvolver retinopatia diabética. E 93 milhões de pessoas com diabetes são acometidos com retinopatia no mundo. Cerca de 100 milhões de pessoas estão a risco de cegueira pela retinopatia diabética. Aí, Ronaldo, sua preocupação eu acho que tem todo sentido. Nós temos que estar tratando o diabetes lá no começo, e foi muito fácil para mim chegar até aqui, porque a Ermelinda, o João e o Dr. Fádulo também nos mostraram que o controle do diabetes é essencial e é primordial. E nós trouxemos essas 6 sociedades que pela primeira vez se reúnem num palco importante aqui na Casa de Leis do Brasil, para nós trazermos uma proposta para combater a epidemia de diabetes no nosso país. Ainda mais na retinopatia diabética, 13 milhões e 700 mil brasileiros têm diabetes. Desses, 6 milhões e meio têm o risco da retinopatia diabética e a cegueira. O custo anual com diabetes no país beira 10 bilhões de reais. A principal causa de cegueira prevenível no Brasil continua sendo o diabetes. E o diabético tem 30 vezes mais chance de desenvolver cegueira. E 80% dos diabéticos apresentarão retinopatia diabética após 25 anos. Preocupados com isso, dentro das ações sociais que o Brasil desenvolve, aqui a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, preparando para essa audiência, nós contratamos, o CBO contratou, junto com a Sociedade Brasileira de Retina, uma pesquisa patrocinada, inclusive, por um dos grandes laboratórios nacionais, que ajudou, e daqui agora, mês passado, 19 de outubro, em que nós entrevistamos 4 mil pessoas em áreas de grande circulação no Brasil. 500 pessoas em cada cidade, Belo Horizonte, Brasília, aqui em Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O que essa pesquisa mostrou? Olha, vários números vieram depois dessa pesquisa. E eu vou mostrar aqui duas perguntas que são as mais importantes. A primeira pergunta: você ou seu familiar com diabetes tem ou já teve complicação ocular do diabetes? Resposta: sim, 41%. Essa complicação foi diagnosticada no início ou mais tardiamente? Infelizmente, 50% mais tardiamente, quando muito pouco ou quase nada podia ser feito. Epidemia do diabetes no Brasil. Pesquisa patrocinado pelo laboratório Bayer, a pesquisa tem um nome específico, chama Barometer, mostrou que pesquisa com os oftalmologistas no Brasil, 76% dos pacientes tinham diagnóstico tardio e os 68% tinham acesso limitado à educação. Aqui alguns dados, olha só como que o diabetes provoca, vejam ali nas fotografias da esquerda, de cima um olho perdido pelo diabetes, embaixo um olho tratado com fotocoagulação e salvo. Um outro olho em cima que está irremediavelmente sem visão, cego, e embaixo um olho tratado pelo diabetes que foi salvo com aplicação de fotocoagulação. Em cima, um olho infiltrado na retina. Embaixo, um olho que foi feita uma simples injeção intraocular e que teve a sua visão restituída. Aqui, um olho com um caso mais grave, em que foi necessário o médico intervir, fazendo uma cirurgia que poderia ter sido evitada se esse paciente tivesse sido tratado previamente com a fotocoagulação, que é um procedimento, senador, que demora menos de 10 minutos, com uma gota de colírio anestésico, senta-se em frente a um laser, faz-se a fotocoagulação, salva-se a visão e teria evitado essa tragédia. O brasileiro, o oftalmologista brasileiro, preocupado com essa história toda, ele promove ações sociais. E essas ações sociais, como o mutirão inicialmente realizado lá em São Paulo, na Unifesp, em 98, aqui em 99, o sistema de mutirões aqui da Universidade Federal de Goiás, e esses sistemas se propagam por todo o Brasil e culminaram anos e anos atrás, lá nos anos 2000, como o Dr. Fádulo disse, com a formação de 33 centros de tratamento de retinopatia diabética, que hoje estão aos pedaços, estão hipofuncionantes ou estão não funcionantes. Era uma grande ajuda para a população brasileira que está em desuso no momento.
Vejam o senhor que esses mutirões são realizados, e esses são o modelo do mutirão, em que o paciente é examinado, é tratado e é feito laser no mesmo dia. Exemplos como esse aqui agora do dia 14 de outubro, em Petrolina, dia de olho no diabetes, dia 14 de outubro foi o Dia Mundial do Diabetes, agora mês passado. Petrolina, 327 cidades no Brasil promoveram os mutirões. Aqui está o exemplo de Petrolina, Sobral no Ceará, Feira de Santana na Bahia. São iniciativas dos oftalmologistas brasileiros para conscientização e detecção precoce. O diagnóstico à distância precisa ser aplicado, a teleoftalmologia facilita muito isso. Ou exemplos como esse, usando um iPhone, em que nós conseguimos tirar fotografias do fundo de olho e diagnosticar o diabetes, e essa fotografia é mandada por WhatsApp para o médico à distância, e ele com o WhatsApp a gente consegue diagnosticar. O oftalmologista brasileiro realizou fóruns, aqui estão a deles, e esse é o de 2007, em que 2.500 oftalmologistas vieram aqui para o Senado Federal para pedir mais verbas para a oftalmologia. E nós tínhamos as portarias que tem no Ministério da Saúde, a portaria de abril de 2000, que até hoje é a portaria que vige, é a portaria que está nos seguindo. Outras portarias vieram, mas nada de concreto em relação ao tratamento da epidemia do diabetes. Precisamos mudar alguma coisa. E essa mudança, nós chegamos à conclusão que, nessa audiência pública, as 6 sociedades reunidas, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Brasileira de Endócrino, de Nefro, de Angiologia, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, chega a essa conclusão. As consequências graves para pessoas e para o país. Nós vivemos uma epidemia de diabetes no Brasil. Há necessidade de diagnóstico, controle e tratamento precoce. Há necessidade de um tratamento multidisciplinar e multiespecialidades integrado para o diabetes. E a proposta que o senador Ronaldo Caiado traz, e mais uma vez, meu querido amigo Ronaldo, te agradecer em nome do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e de todas as sociedades, assim como o senador Lobão, ao apoio à possível proposta, que seria a criação de um grupo de trabalho para a elaboração de um projeto de lei em cerca de 90 dias, senador Lobão, para que a gente possa criar no país os tão sonhados centros de diabetes do Brasil. Os centros de diabetes do Brasil, os CEDIBs, seriam um porto de apoio, um ponto seguro, para que nós possamos ter uma obrigatoriedade constitucional de destinação de recursos para combate à epidemia de diabetes no Brasil. Assim fazendo, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, um Brasil melhor, um Brasil mais digno, com uma saúde em melhores condições. Muito obrigado, senador. Agradeço ao doutor Marcos e concedo a palavra à doutora Carmen Martins, que é presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Boa tarde a todos. Cumprimento os colegas da mesa, cumprimentando o senador Edson Lobão. Gostaria de parabenizar o senador Ronaldo Caiado pela iniciativa e agradecer ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, na pessoa do seu presidente, doutor Homero de Almeida, pelo convite a participar dessa ação que eu diria de suma importância e histórica. Oi? Não, é que está travado ali, não sou eu. Mas por que eu estou aqui? Eu, como presidente da Sociedade de Nefrologia, que estuda as doenças renais, porque o diabetes no Brasil é a segunda causa de doença renal crônica. No mundo é o primeiro. No Brasil é o segundo, porque nós temos a hipertensão arterial, que não conta com adesão da população, é menor que 10% de adesão ao tratamento. E a doença renal crônica, ela se caracteriza por estamos aqui, doença renal do diabetes. Então, vamos falar um pouquinho, só explicar o que é a doença renal crônica, que é a perda progressiva e irreversível da função dos rins,
de ambos os rins, é comum, grave, silenciosa e tratável, e diria que também é uma epidemia nacional. Se caracteriza pela perda da função superior a 3 meses e que pode ser diagnosticada por um exame simples no sangue, que é a creatinina, um produto do metabolismo dos músculos, que é produzido e secretado diariamente pelos rins. Quando o rim não funciona, ela sobe no sangue, nós colocamos numa fórmula e temos o valor da filtração renal. E pela detecção de um sinal de lesão, que é a presença de proteína na urina, ou outros métodos diagnósticos. É importante fazer os dois, porque o que acontece? Você pode ter, às vezes, pessoas sem presença de proteína na urina, como é o quadro aqui embaixo, e que tem uma perda funcional importante. Então, tem que ter os dois exames no rastreamento. E o que acontece? A doença renal ela é dividida em estágios e o diabetes é um fator de risco, ou seja, quando o indivíduo tem uma filtração renal normal e ele tenha o diabetes, muitas vezes acompanhado por uma história familiar, já idade avançada, hipertensão, obesidade, ele tem um risco muito grande de evoluir até a falência renal. E o que a gente vê aqui é que o diabetes ele vai aumentar o risco da doença renal em até 12 vezes e cerca de 20 a 40% dos diabéticos pode ter uma doença renal crônica. O que a gente pode ver que vai ser um número muito grande, analisando as apresentações que me antecederam. E a gente percebe também ali que se você diagnostica numa fase inicial, né, ali amarelinho, verdinho, o risco é baixo. Conforme você faz a detecção mais tardia, o risco de evolução para uma terapia renal substitutiva vai aumentando. No Brasil, cerca de 30% dos pacientes em diálise estão com diabetes e cerca de 35% hipertensão arterial. No ano de 2015, nós tínhamos 111 mil pacientes em diálise, ou seja, destes, 32 mil têm diabetes. Não preciso citar o custo que representa para o país o tratamento de terapia renal substitutiva. E dos pacientes novos, nós tivemos em 2015 36 mil pacientes novos em programa de diálise e cerca de 15 mil eram diabéticos, ou seja, variou conforme região do país de 40% a 50% dos pacientes novos, e isso vem aumentando. Então, a recomendação para a detecção da doença renal, do diabetes, seria a medida, né, da relação da presença de proteína e creatinina numa amostra isolada de urina, conferir isso 2 a 3 vezes em tempos diferentes, num período de 3 a 6 meses, para descartar outras causas de presença de proteína. A dosagem sérica da creatinina, que tem que ser divulgada mais, né, como um método de detecção, e a estimativa depois por fórmula da filtração, da função. Esse controle ele deve ser realizado nos pacientes com diabetes tipo 2 no momento do diagnóstico, porque ele muitas vezes só tem esse diagnóstico tardio quando ele já tem alterações nos diversos sistemas. A partir de 5 anos naqueles com diabetes tipo 1, e a seguir fazer o controle anual em ambos os pacientes, tanto com diabetes tipo 1 ou 2. Os pilares para a prevenção da progressão da doença renal no diabético são a detecção e diagnóstico precoce, manejo da glicemia, da hipertensão arterial, da presença da proteína, das alterações lipídicas, a orientação nutricional e o manejo medicamentoso, tendo em vista que hoje a gente tem um grande arsenal de medicamentos que podem ser usados no tratamento. Aqui apenas para ilustrar, quanto melhor o controle da glicemia, menor a queda da função renal. O tratamento intensivo, ele auxilia na evolução, ele retarda a progressão. Tem uma vasta literatura sobre o tema, né? Quanto melhor o controle da glicemia, também menor a proteinúria, menor a lesão.
O uso de drogas antiproteinúricas, que também são drogas antihipertensivas, leva a uma redução da perda de proteína e leva a uma redução da progressão da perda da função. Então, isso são coisas muito facilmente execuíveis. O controle da pressão arterial também se associa ao menor risco da doença renal no diabético, que isso também pode ser feito de forma execuível. E o diabetes não controlado, ele leva a uma série de problemas cardiovasculares. E se nós tivermos o controle da pressão arterial e o melhor controle do diabetes, a gente tem uma redução importante, tanto de acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, mortes relacionadas a doenças microvasculares. Esse é um projeto que foi feito no México, onde eles tiveram uma intervenção e por uma equipe multidisciplinar em equipes de atenção primária, e uma coisa interessante foi que eles incluíram pessoas com diabetes nas equipes para ampliar o diálogo e a comunicação com o paciente. E não só realizar o controle, a adesão medicamentosa, mas a adesão a mudanças de estilo de vida que são muito mais difíceis. E a gente percebe que eles identificaram 4 áreas de atenção, que seria o apoio ao autocuidado, porque o diabetes é uma doença crônica, ela exige muito do próprio indivíduo no seu cuidado. Apoio às decisões, ao desenho de prestação de serviços e à informação. Então, como os outros colegas que me antecederam falaram, nós temos uma dificuldade de obter dados e seria muito importante constituir um grupo de trabalho para identificar quais os fatores mais importantes para a nossa atenção e a criação de centros de referência, porque elas dariam um apoio nos diversos estados aos profissionais. Então, como mensagem, eu gostaria de terminar falando que é importante encorajar a triagem de todos os pacientes com diabetes para a detecção de doença renal crônica, motivar atitudes de prevenção, esclarecer e disseminar o conhecimento de que o diabetes é um fator de risco para a doença renal crônica, educar, eu acho que um dos pontos principais é a educação em saúde, que é tão pequena, que mais de 70% dos pacientes que entram em programa de diálise nunca haviam passado com um nefrologista e muitos deles não tinham ideia do que era a perda da função. Educar todos os profissionais médicos sobre seu papel na detecção precoce e na prevenção da doença em população de risco e alertar as autoridades de saúde sobre a importância destas ações de saúde pública. Muito obrigada. Roberto Sacilotto, que é diretor científico da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Gostaria de inicialmente cumprimentar o excelentíssimo senador Ronaldo Caiado e o excelentíssimo senador Edson Lobão, e a iniciativa importante do senador Ronaldo Caiado em relação à preocupação com o paciente diabético, como já foi bem falado pelo Dr. Ávila. Nós vamos comentar sobre o pé diabético, que, em resumo, se refere a várias complicações, como ulcerações, deformidades, infecções, falta de circulação que ocorre nos pacientes, no pé dos pacientes diabéticos, principalmente no diabetes de longa evolução. A taxa de amputação, como foi comentado, é bastante alta nos pacientes diabéticos, 15 a 46 vezes maior do que os pacientes não diabéticos, e vários fatores e riscos adicionais são responsáveis por isso também. A evolução da doença em mais de 10 anos, quase 50% desses pacientes não são diagnosticados num período grande de tempo, em média de 6 a 7 anos, o controle ruim da glicemia, a hipertensão arterial, descontrole no colesterol e as doenças, como já foram comentadas, a nefropatia, a retinopatia também são fatores de agravamento que mostram que esses pacientes apresentam uma microangiopatia avançada.
Esse é um levantamento feito por esse autor no Rio de Janeiro, em que, no levantamento de 92 a 94, em 23 hospitais, foram avaliados quase 4.000 casos, e esse autor mostrou que a taxa anual de amputação em não diabéticos pode chegar a 5,4 por 100 mil habitantes por ano, e nos pacientes diabéticos isso extrapola muito, chega a 96,9% por 100 mil habitantes por ano. Então, essa é a visão do vascular. Inicialmente, esses pacientes apresentam uma neuropatia, que é uma degeneração dos nervos periféricos, das extremidades inferiores e muitas vezes extremidades superiores, em que esses pacientes perdem a sensibilidade, esses pacientes diminuem toda, como se fosse uma anestesia no pé, eles passam a apresentar essas lesões na face plantar do pé, que nós chamamos de mal perfurantes plantares. As ulcerações antecedem as amputações, como nós estamos vendo à direita, em cerca de 85% dos casos. Então, são fatores preveníveis das amputações. São medidas que nós podemos tomar no sentido de evitar essas ulcerações, palmilhas especiais, controles do diabetes e todos esses fatores que já foram comentados. A mortalidade dos diabéticos também é alta, cerca de 50% dos pacientes diabéticos com infecção submetidos à amputação morrem em um período de 5 anos e cerca de 1/4 desses pacientes evoluem também por uma amputação contralateral. Existe essa dinâmica de causas das ulcerações e infecções. Em última análise, a neuropatia, que são essas degenerações da inervação periférica, em que o paciente vai perdendo a sensibilidade dos pés, e a doença vascular, que são obstruções, são estreitamentos da circulação de vasos de médio calibre, principalmente as artérias abaixo do joelho. Esse é um tipo de pé diabético que nós chamamos basicamente neuropático, em que ele apresenta um mal perfurante plantar. E a neuropatia diabética leva uma atrofia da musculatura intrínseca do pé, um desabamento dos ossos, o arcabouço ósseo do pé, e esse paciente tem essas deformidades, os ossos são jogados praticamente ao nível do solo e os dedos ficam em dedos em garra. Na direita, uma deformidade importante desses pés neuropáticos, que nós chamamos pés de Charcot. Existem medidas para a cicatrização dessas lesões com o intuito de evitar as amputações futuras, mostrando aqui uma ressecção óssea no sentido de cicatrizar aquele mal perfurante plantar. Esse é um outro tipo de mal perfurante em que houve inicialmente um desbridamento, antibiótico terapia e depois a fixação daqueles ossos do pé, promovendo uma cicatrização e também evitando uma amputação nesses pacientes. Existem técnicas também de plástica, rotação de retalhos, em que favorecem a cicatrização desses mal perfurantes plantares. E eventualmente, esses mal perfurantes, mal cuidados, levam a processos infecciosos e essas infecções progridem em direção aos ossos do pé, levando a osteomielite. E esse paciente no pé esquerdo, ele teve que ser submetido a uma amputação de um dos dedos e um desbridamento amplo. São infecções muito graves. Esses pacientes permanecem no hospital por longos períodos, com custo hospitalar extremamente alto. No último, à direita, ali, uma infecção bastante importante do pé, e esses pacientes são submetidos a desbridamentos cirúrgicos extensos, antibióticos terapia e, como eu disse, alto custo hospitalar. E as medidas preventivas do aparecimento dessas lesões e orientações desses pacientes favorecem a prevenção dessas lesões ao nível do pé. Cerca de 2/3 desses pacientes apresentam lesões isquêmicas, são comprometimentos vasculares importantes de artérias da perna que levam à gangrena da extremidade, como estão vendo na figura, uma gangrena do terceiro dedo de um dos pés. Existem medidas terapêuticas
cirurgias, angioplastias e reconstruções, derivações com veia safena em ponte, que salvam as extremidades, cicatrizando essas lesões, como vocês estão acompanhando. Então, a angioplastia são atualmente uma das primeiras estratégias no tratamento dessas obstruções arteriais, e o princípio é esse de dilatar uma estenose ou recanalizar uma obstrução dos vasos, promovendo uma melhora da cicatrização, uma melhora da circulação ao nível da extremidade e a cicatrização das lesões. Existem stents que são metálicos, são substitutos metálicos que ampliam a luz desses vasos. E aqui um exemplo de uma angioplastia numa artéria poplítea e de uma artéria de perna, com os balões próprios. E, em alguns casos, cerca de 30% a 40% dos casos, esses pacientes são submetidos a derivações em pontes, né? Aqui mostrando a veia safena é retirada, preparada e feita a sutura numa artéria proximal, numa artéria distal. Uma imagem angiográfica dessa ponte de veia safena. Posteriormente, esses pacientes são submetidos à ressecção da área necrótica, feitos enxertos de pele. Esse é um caso extremo, numa gangrena muito extensa, em que foi feito uma ponte para uma artéria do pé e depois uma retirada de todo aquele tecido necrótico e a cicatrização evoluindo em 2 a 3 meses. Houve, então, portanto, um salvamento de grande parte dessa extremidade. Esse paciente não vai necessitar de uma prótese para poder se locomover. Esse trabalho da Inglaterra, mostrando que a multidisciplinaridade, ou seja, essa interação entre as várias especialidades, levou a uma redução das taxas de amputação de cerca de 62% em 11 anos na Inglaterra. E aqui o sistema, né, que foi já falado pelo Dr. Ávila, a criação desses centros de diabetes pelos Ministérios da Saúde, secretarias públicas, no sentido de diminuir todas essas taxas elevadas de amputações. Então, aí a interação das várias especialidades é um ponto importante no tratamento do diabético. Muito obrigado. Nós vamos agora encaminhar a palavra ao plenário. Eu só vou convidar o senador Moca, se não puder presidir, que eu tenho que votar nesse momento ali na CCJ. Eu vou lá e volto. O senador Caiado é que já está com... O senador Caiado com a palavra. Aos nobres colegas, mas essa audiência pública, ela tem uma importância especial, porque é uma audiência onde, graças à sensibilidade de colegas de várias especialidades, trouxeram ao Senado Federal um desafio que é, de uma maneira inteligente, com conhecedores profundos da matéria, levarem adiante um projeto que hoje tem, de uma maneira dispersa, não tem dado resultado, e os casos normalmente são diagnosticados numa fase muito avançada, com um custo altíssimo para a saúde pública do país, mas também em relação ao ser humano, a situação deplorável com que ele chega a nós para poder aí ter o atendimento na área da saúde. Eu tive a oportunidade de receber aqui a Sociedade Brasileira de Nefrologia, que me relatava exatamente o momento caótico em que vive o setor, onde o número hoje de hemodiálise no país cresce a cada momento. Os centros também estão totalmente inviabilizados por uma falta de capacidade de arcar com os procedimentos pela defasagem do valor.
Nós temos aí aquilo que colocou, já que a minha área é mais cirúrgica, é cirurgia, ou seja, ortopedia, que de uma certa maneira nós pegamos carona nessa área vascular também, porque aqueles casos normalmente evoluem para um processo de osteomielite, que é muito frequente, né? E temos muitas vezes ali de promover ressecções ósseas extensas para tentar coibir ali o processo infeccioso que advém de um processo diabético avançando ali para as extremidades e com isso trazendo todas essas complicações. Esses cidadãos normalmente estão totalmente inabilitados para a atividade física, já vão se aposentar aí com uma faixa etária 30, 40 anos de idade e com isso cada vez mais nós estamos aí deixando de fazer uma organização da classe médica para que tenha uma visão do governo também da importância de se criar esse centro de diabetes e com isso envolvendo todas as disciplinas e todas as áreas que são também comprometidas pelo diabetes. Ou seja, é uma doença que ela é algo que tem uma extensão impressionante. Meu professor dizia que, olha, quem mora na beira da praia conhece bem o que é o diabetes. É a marisia. Ela vai destruindo a janela, a porta, a geladeira, o ar-condicionado, ela vai corroendo tudo. Não existe nada que para. Então, o diabetes é exatamente isso. É a experiência que nós temos aí na área vascular, que mostra o quanto realmente o processo vem se agravando e com sequelas gravíssimas. A área da oftalmologia, que hoje é uma realidade, a cegueira provocada por essa degeneração cada vez maior e comprometimento cada vez maior da retina. E também nós temos um lado que nos preocupa, que foi também a fala inicial aí, em relação à nossa prática alimentar ultimamente. Na verdade, a obesidade hoje é algo que preocupa. Eu acho que o senador Lobão e eu estamos fora dessa estatística. Não, senador. Não, você está mais ou menos, Moca. Você não está na fala disso. Olha lá, o professor Fábio disse que você não. Então, eu acho que é uma preocupação real. Eu acho que é impressionante hoje a tendência à obesidade, é uma realidade constatada aí por todas as pesquisas que são feitas. E dizer que, graças a essa iniciativa de todas essas entidades representativas da oftalmologia, do diabetes em si, da endocrinologia, da angiologia, com a cirurgia vascular, com a nefrologia, todos vocês construíram algo, presidente, que tem uma importância ímpar. A necessidade de nós avançarmos na construção de centros de diabetes no Brasil, que possam orientar desde do atendimento dos programas familiares até realmente aos casos mais, vamos dizer, mais graves, que às vezes já chegam numa fase bem mais precária, como nós assistimos aqui a alguns slides. Com isso, presidente, eu enxergo que este projeto, ele tem aí uma paternidade que deveria ser da Comissão de Assuntos Sociais. Acho que nós precisamos de buscar a assinatura de todos os senadores, com autorização de Vossa Excelência, para que seja um projeto da Comissão de Assuntos Sociais, pela abrangência e importância que tem esse tema. Nós levarmos isso ao presidente da República, para sensibilizarmos, Moca, e podermos cada vez mais buscarmos ações rápidas, como vários colegas aqui, o professor Dr. Fábio mesmo disse, do que foi feito à época em algumas ações junto ao Ministério da Saúde, em outros momentos da política nacional, como também foi relatado aqui pelo meu amigo, o nosso companheiro aqui, Marcos Ávila, e tantos outros que já tiveram oportunidade de participar desses mutirões que trouxeram aí oportunidade para que milhares de brasileiros tivessem ali um atendimento pelas mãos de especialistas. O que nós temos hoje
é uma reunião de especialistas, de profundos conhecedores em cada uma de suas áreas. E eu acredito que eu me proponho, presidente, iniciar esse texto na redação, junto com todos os colegas que têm as ideias e o conhecimento mais detalhado, para nós transformarmos isso numa leitura dentro das regras aqui da redação de um projeto de lei, com a assinatura de Vossa Excelência e de todos os colegas da comissão, e avançarmos num rito de urgência para depois também termos aí a participação junto com o presidente da República numa sanção mais célere de uma ação que acredito que sensibilizará todos os senadores, como também a Câmara dos Deputados. Eu acredito que com este sentimento da importância do diabetes, onde todos, e veja bem, não é fácil, posso falar como médico que sou, nenhum especialista abrir mão da sua área para que outros venham participar. No momento que nós construímos no Brasil, algo inédito, onde todas as especialidades afins convergem para um entendimento, e aqui não tem nenhuma vaidade, não seria essa casa também que iria se vestir de vaidade neste momento, e nós queríamos dividir com todos os membros da comissão essa oportunidade e, a partir daí, levarmos essa matéria plenária. Eu espero, mesmo com a previsão de um recesso que nós teremos, Moca, agora a partir do dia 20, eu acredito que até lá nós já poderemos avançar bastante no texto e, com isso, trazemos para apreciação aqui da comissão o mais rápido possível, lógico, consultando todos os pares e buscando também o consentimento de todos eles. Eu realmente não tenho perguntas a formular a nenhum dos expositores, pela clareza com que aqui colocaram cada um das suas áreas o tema diabetes e a necessidade de nós avançarmos mesmo nesses centros de diabetes do Brasil, que seria a maneira correta e de darmos um tratamento para poder aí minimizar aqueles números que nós recebemos, onde nos leitos 30% tem diabetes, onde temos 13 milhões diagnosticados e colocado aqui pelo colega que a previsão é de que chegarmos a 20 milhões se nós tivéssemos uma capacidade de promover os testes em todos os brasileiros. Enfim, são estatísticas que deixam nós, tá certo, constrangidos em não podermos ainda dar uma resposta à altura. Mas acredito que essa comissão saberá trabalhar e nós vamos atender aquilo que é uma demanda maior de todos vocês, e é o que eu cumprimentava a todos que vieram aqui, senhor presidente, porque é raro aqui no Congresso Nacional, Moca, nós assistimos aqui a vinda de especialistas que chegam para dizer o seguinte: nós queremos que vocês nos auxiliem só a montar a parte legal, porque nós nos dedicaremos a instalar os centros e vamos realmente fazer com que esse conhecimento seja levado a todos os setores, política de secretaria municipal, estadual, o programa de saúde da família, enfim, a todos os quadrantes do Brasil. Fica fácil para nós quando nós temos aqui uma equipe de tamanha competência e qualidade. Eu agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado por tudo, senhor presidente, e também pelo tempo hoje de uma quarta-feira, e peço desculpas aí pela correria nossa, onde infelizmente, aqui às vezes as pessoas acham que não, mas nós temos que responder por 4, 5 comissões, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde, onde nós temos que estar aqui numa função multidisciplinar também, multissenatorial, que é de discutir temas da Comissão de Constituição e Justiça, como também na saúde, aqui na assistência social, na educação, enfim, é uma exigência que nós estamos e gostamos também do que fazer. Muito obrigado e um abraço a todos vocês e meus cumprimentos. Muito agradecido. Senador Ronaldo Caiado, Vossa Excelência tem autoridade e legitimidade intrínsecas para redigir esse texto inicial do novo projeto, naturalmente ouvindo os nossos conferencistas, para que possamos produzir, de fato, uma legislação tentativa
de solução desse grande problema. E tem a delegação da comissão para fazê-lo. Senador Moca. Presidente, senador Edson Lobão, eu queria cumprimentar a todos e, em nome, me parece, que tem a maior faixa etária, vou devolver a provocação, doutor Fábio, em nome do doutor Fádio, né? Dizer o seguinte, dar uma notícia boa. Hoje, pouco antes da audiência pública, nós aprovamos aqui um projeto da senadora Ana Amélia, meu e do senador Walter Pinheiro, de pesquisa clínica, né? Por incrível que pareça, a pesquisa clínica, ela não tinha uma lei, ela tinha uma normatização do Conselho Nacional da Saúde. E com toda a morosidade, dificultando pesquisa. Então, um texto que, na verdade, foi a senadora Ana Amélia que propôs e queria que eu fosse coautor. Eu disse, Ana, eu não sou leigo. Embora a minha filha, que é nefrologista, ela diz o seguinte, pai, o senhor não fala em medicina porque o senhor não sabe mais nada sobre medicina. Então eu tenho uma filha médica, e eu sou médico também, então tomei a liberdade com a Ana Amélia de, antes de assinar, mandei até a comunidade de pesquisadores em São Paulo, através do doutor Paulo Hoffman, esse é o nome, né? E eles fizeram uma grande contribuição nesse texto que foi aprovado hoje. Então, acho que essa é uma notícia boa. Eu não conheço, aí vou me atrever desafiando a minha filha a ver, né? Mas na minha época não tinha essa coisa de residente. Você no sexto ano era o doutorando e era você que tomava conta da tua enfermaria e era assim que funcionava, né? Mas eu tinha pretensão de fazer endocrinologia, né? Era a minha. Acabei indo para o Proncor e não tenho o título de especialista, mas a especialidade a que mais me dediquei foi a cardiologia, né? Então, mas eu via muito essa questão. Quer dizer, e para não ser repetido, senador Ronaldo Caiado, eu acho que, feito isso que nós haveremos de fazer em conjunto, eu acho que foi a doutora Carmen quem disse isso. É impressionante como, às vezes, o atraso no diagnóstico, né, acaba complicando isso. Então, esse centro levar até os municípios, sobre aqueles menores, né, a capacidade de você fazer o diagnóstico precoce. Porque quando chega já para o nefrologista e a pessoa já é renal crônico, você já está numa fase muito adiantada aquilo. Então, eu acho que o primeiro desafio de vocês, me permita, é exatamente fazer um trabalho em que esse diagnóstico precoce possa chegar na ponta, lá naquele município longínquo, né? Eu acho que isso seria fundamental. E dizer ao Ronaldo Caiado que eu aqui, particularmente, eu atuo muito nessa comissão e hoje, especialmente, tive que atender lá, o presidente acabou de ir lá votar, eu estava lá votando também, né? E também... Você foi presidente da comissão também? Presidi a comissão aqui também. Então, dizer da alegria que hoje, de ver, como disse Ronaldo, especialistas dizendo, olha, vocês dão só a formatação legal, que nós vamos tomar conta disso. Olha, isso realmente, no momento em que o país está passando, a dificuldade de tudo, né? E essa disposição, esse desprendimento de pessoas, né, com um nível, um grau, a experiência, né? E o diabetes é, sem dúvida, das doenças que conheço, talvez a mais silenciosa, né? Porque ela vai corroendo, quando você dá
você está realmente, né? Eu só queria que a comissão visse alguns slides do Dr. Roberto aqui mostrando aquelas lesões ali, difíceis de cicatrizar, né? O chamado pé diabético, né? Então, é com essa... lamentando mesmo que hoje foi um dia corrido, né? Porque aqui... eu gostaria que tivesse a senadora Ana Amélia, aqui nós temos o Eduardo Amorim, que é médico também, aqui nós temos o Otto Alencar, colega ortopedista. Então, a comissão tem realmente pessoas aqui capazes de ajudar o senador Ronaldo Caiado. Evidentemente que o texto vai ser sugerido por vocês, os nossos assessores aqui vão dar a formatação técnica, mas vocês é que dirão como é que vocês querem isso e de que forma que o Senado da República, em especial a Comissão de Assuntos Sociais, liderada pelo senador Edson Lobão, nós podemos contribuir. Muitíssimo obrigado pela presença. Me desculpe o atraso, não foi involuntário. Senhores senadores, nós temos ainda mais uma audiência pública por realizar. E em seguida, a sessão do Congresso, que foi marcada para meio-dia, nós já estamos às 1h de atraso. Mas dada a importância do tema, eu vou conceder a palavra a cada um dos nossos conferencistas por alguns poucos minutos. Peço que se atenham ao mínimo possível. Começando por essa hora, doutor Fábio. Bom, senador Moca, senador Caiado, senador Lobão, eu estou emocionado, muito emocionado, porque esse é um momento, para nós que estamos a vida inteira em diabetes, é um momento histórico. Os senhores não sabem quanto a importância dessa iniciativa do CBO, com apoio de todas as entidades. É fundamental. Eu acho que isso vai trazer um benefício a longo prazo para o Brasil e para as pessoas com diabetes. Não vou falar mais da extensão. E quero parabenizá-lo também pelo projeto da pesquisa clínica. O Brasil é motivo de chacota no exterior. O Brasil perde bilhões de dólares em pesquisa clínica pela incompetência e pela inépcia da CONEP, que aqui está instaurada, e é irresponsável o prejuízo que ela dá aos nós, que eu também sou um pesquisador, sou prejudicado por ela, perdemos muitas pesquisas, inclusive eu faço parte de pesquisa em diabetes, como uns colegas fazem. Parabéns por essa dupla iniciativa. Eu volto feliz para casa de ouvir tanta coisa boa. Obrigado. Bom, senador Lobão, agradecer, acho que é o que nós temos que fazer, e agradecer em nome daquilo que vocês, o Senado, da Comissão de Assuntos Sociais, nos proporcionou e proporcionou a milhões de brasileiros. É uma realidade, a epidemia do diabetes está aí. O senador Ronaldo Caiado, o senador Moca conhecem bastante o tema. O senador Ronaldo Caiado, também os nossos grandes agradecimentos por encampar essa ideia. E nós estamos prontos para ajudar nas sugestões. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nosso presidente está aqui, o Dr. Homero Guzmão. E nós achamos que o exemplo brasileiro pode trazer e mudar o curso dessa doença. Nós temos uma quantidade grande de pacientes com o problema, mais de 13 milhões de pessoas, e o mais importante, nós temos uma comunidade científica apta, preparada, motivada, como disse o senador Ronaldo Caiado, a ajudar, basta que nos deem as condições, que o resto nós vamos fazer. Obrigado pela oportunidade e esperamos que essa iniciativa, que hoje começa, é um passo importantíssimo, é um passo histórico, como disse o doutor Fábio, nós que vivemos convivendo com o problema da retinopatia diabética, é um dia histórico e que pode mudar o curso para milhões de brasileiros que padecem do problema. É um dia em que é o começo e que nós tenhamos, dentro em breve, essas ações tornadas e transformadas em realidade aqui no Brasil. Obrigado. Doutor Roberto.
Nós agradecemos também a oportunidade ao nosso presidente, Ivanésio Melo, presidente da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular, tem se preocupado muito com o tema, o pé diabético em si. Nós temos promovido várias campanhas em cidades e capitais, no sentido de avaliação do paciente de modo vascular. Nós temos também vários programas de tratamento diabéticos em várias cidades. São movimentos isolados, como o do Vila Velha, no Espírito Santo. E nós gostaríamos de ampliar isso, como a sugestão do Dr. Ávila, formando esses centros de diabetes e difundir para os municípios pequenos todos um tratamento padronizado, preventivo desse tipo de lesão que nós acabamos de apresentar. Agradecemos muito aqui o Senado pela oportunidade. Muito obrigado. Doutora Carmen. Bom, eu gostaria de reiterar o agradecimento de todos os colegas, agradecer a iniciativa, parabenizar a Casa pela sensibilidade, pelo interesse. Dr. Ronaldo Caiado esteve na audiência que fizemos no plenário no Dia Mundial do Rim, em março. Dr. Moca também já tem uma sensibilidade, porque já tem em casa uma nefrologista. Então, nós sabemos que, lutando neste combate contra a epidemia do diabetes, nós também estamos lutando contra a epidemia da doença renal crônica dialítica. Então, eu só posso sair daqui muito motivada e, como disse o Dr. Marcos, que estas ideias, estas iniciativas se transformem numa realidade em breve. Muito obrigada. Doutor Rogoto. Senador Lobão, senador Caiado, senador Moca, muito obrigado pela oportunidade. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia agradece muito toda essa iniciativa, e inclusive o convite do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E nós estamos falando aqui, nós falamos muito de complicação. O que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia quer, junto com a Sociedade Brasileira de Diabetes, é evitar isso. E a gente vai evitar isso quando a gente conseguir capacitar o médico que está lá na ponta, tratando o paciente que hoje descobriu que tem diabetes e que, se não for bem tratado, daqui 10 anos está numa fila de amputação, está numa fila de laser, está numa fila de diálise, está numa fila de doença cardiovascular. Nós precisamos a capacitação do médico, porque a maioria dos países desenvolvidos, quem cuida do diabetes é o médico generalista. E a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, junto com a Sociedade de Diabetes, quer justamente isso, capacitar, ensinar o médico da ponta a tratar o paciente direito, para que a gente possa evitar todas essas complicações. O meu muito obrigado, e realmente, como disse o professor Fádulo, eu também fico emocionado em estar aqui hoje e ver o empenho de todos para tratar o diabetes. Muito obrigado. Doutora Belinda. Eu também queria reforçar todas as palavras que já foram ditas, principalmente expressar mais uma vez o agradecimento especial ao senador Ronaldo Caiado, também ao senador Edson Lobão e ao senhor Moca, que eu também não conheci. Fiquei feliz com as notícias que o senhor trouxe aqui, que representam uma mudança de paradigma importante na pesquisa brasileira. Enfim, dizer que nós estamos, de fato, totalmente motivados a trabalhar com os senhores e tenho certeza de que a criação desses centros e, principalmente, esse foco de investir no tratamento em equipe e capacitar os profissionais, certamente mudará de forma assim, contundente o cenário devastador que o diabetes enfrenta atualmente. Muito obrigada e fico muito feliz e levarei todas essas mensagens para a Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu desejo agradecer a presença dos nossos conferencistas e a contribuição valiosa que trazem ao exame, ao estudo dessa matéria e a informação que, através dessa comissão, através da TV Senado, Rádio Senado, está sendo espargida pelo Brasil afora. Pelo que eu percebo, não sou médico, a informação às pessoas é fundamental para a prevenção desta grande
doença que assola verdadeiramente o Brasil e o mundo. O senador Ronaldo Caiado, assim como o senador Moca, tem uma sensibilidade muito grande para esses problemas. Essa comissão foi constituída precisamente para examinar essas questões. Questões de saúde, questões trabalhistas, questões sociais de um modo geral. E aqui tem vindo expositores, através das audiências públicas, que foi uma concepção razoavelmente recente do Parlamento, para informar, sobretudo, por ocasião do encaminhamento de projetos importantes que são examinados terminativamente por esta comissão. O que quer dizer terminativo? O projeto vem à comissão, não precisa voltar ao plenário do Senado, a comissão aprova e está resolvido, enviando o projeto, quando for o caso, à Câmara dos Deputados. Portanto, a comissão se reveste de uma importância fundamental no exame e no trato destas matérias. Encerro, portanto, esta fase de audiência pública e iniciaremos uma outra, já com a presença do presidente do Tribunal Superior do Trabalho e de outras autoridades que vêm expor sobre questões trabalhistas. Muito obrigado, senhores. Ronaldo. Vamos tirar uma foto aqui, Muito bom. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. E agradeço o encaminhamento que vai ser importante para a gente. Rapidinho. Está bem? Estou fácil. Então, seu Arthur, tá? Pelo lá conosco, né? Aqui, pois é, ué. Aqui é diretor do Val, né? Tá tudo bem com o senhor? Onde o senhor Continuo sempre. Vamos para lá agora, atender. Vamos tirar um. Obrigado, senhor, viu? Senador, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Senador, muito obrigado. Esse fica com você? Muito obrigada. Obrigada, senador. Muito obrigada. Vou falar com a minha filha, sabe? A doutora trabalha muito.